Ele é muito seletivo, né? É. Ele é muito seletivo. Essa galera que estuda comportamento, que fala muito sobre criação de hábitos. Enfim, o nosso cérebro ele sabe exatamente o que ele quer. O difícil é domar ele, né? É quando você quer, sei lá, treinar seu cérebro pra determinada coisa, certa habilidade. Aí que é difícil. Porque nosso cérebro, quando a gente cresce e desenvolve, o que ele tá formando? Conexões. E são conexões muito sólidas. E pra mudar isso? Um exemplo. Crianças que nascem em outros países. Já viu como é que é impressionante? Uma criança em 1 ano fica falando fluente. Ah, se ela se muda muito cedo, né? Muito cedo. Uhum. Por quê? Aquele cérebro ele ainda tem conexões mais fáceis de serem Mais flexíveis. né? De serem construídas. Mas são conexões de fato, assim, são... Quer um cafezinho? Hã? Quer um cafezinho? Não, tomei um lá embaixo. Valeu. Mas de fato são conexões mesmo, né? São dois fios que se conectam ou não, né? Isso. Aí essas conexões dão instruções? Isso. Do que tem Passam acontecido? informações. Passam sinais, digamos assim, pra gente executar comandos, etc e tal. Então, aí tanto que isso, por exemplo, no minicérebro, que a gente tenta entender ainda, é essa rede neural. Quão complexo isso é. Porque, por exemplo, então a gente pegou a célula do paciente, transformou ela num... Deu comidinha e tal, vamos voltar no processo. Vamos voltar no tempo. Vai. Chegou nela e falou assim, olha, vou jogar um vírus aí, esse vírus vai entrar, vai bagunçar, vai mudar ali, vai abrir essa caixa de Pandora e vai fazer ela relembrar o que era ser uma célula-tronco embrionária. Uhum. E aí, por um processo extremamente quase que mágico, tá? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre mágica na ciência, tá? Deus, pô. Nesse processo quase que muito mágico, você começa a olhar ela se transformar. Fisicamente. Ela começa como se fosse um... Ela tem uma cara, na outra semana ela já tem outra cara. E tem imagem pra ver isso? A gente consegue Tem, ver uma tem. imagem de como que ela tá... Como é que procura isso? Tem. Pode colocar célula-tronco pluripotente induzida na internet, a gente vai ver que ela forma como se fosse uma colônia. Ela fica em formato de colônia, assim. Todas agrupadinhas. Deixa eu botar aqui. Como é que é de novo? Célula-tronco pluripotente induzida. Pluripotente induzida. É bom, né? Ver a cara, assim. Então elas vão modificando. Então, daquela célula que sai do xixi, tu bota lá numa placa, alimenta ela e ela começa a mudar. Isso, ela começa a mudar. Mas aí, tipo assim, tu disse que essa ordem que tu consegue dar pra célula pra ela voltar... Ah, tá, pra ela voltar a ser uma célula-tronco, né? Assim que se fala, né? Voltar a ser uma célula-tronco. É isso, é assim mesmo, tá? O mais ideal é que o certo a gente falar é restaurar sua pluripotência. Restaurar sua pluripotência, tá. Isso. Então tu dá a instrução pra ela voltar. Ela volta... Isso, aí ela se torna uma célula-tronco pluripotente induzida. Vamos ver, imagem, mas cadê? Põe... aí bota do lado assim, cultura celular. Pra gente ver imagens. Cultura. Esse nome é... Cultura celular. Você tem... Ali, aquela primeira lá, vai em stem cells. Essa aqui, ó. Ali Não, em cima. Acho que no inglês vai ser melhor. Ah. Não tá aparecendo? Era aquela imagem cinzazinha ali, tá vendo? Ou clica ali, ó, IPS, ó, lá no cantinho. A imagem tá ali, só tem que abrir. Isso, ali embaixo. Essa cinza aí? Isso, tá. Clica. Aí. É isso. A galera tá vendo? Isso. Se a galera conseguir ver, elas estão todas juntinhas, né? Aquilo ali são várias células juntas. Esses branquinhos aí. Isso, tá. Que a gente chama de colônia. E essa é uma célula que já foi reprogramada. E se você conseguir ver, ó... Esse é o final, então, do processo? Isso, esse é o final do processo. Tá. Ela era, antes do processo, no início, você conseguir ver aquelas células mais ali na periferia, ó, mais no cantinho, tá vendo? São umas maiorzinhas. Então ela deixou de ser mais ou menos ali daquele tamanho. E aí começou, tá se modificando, tá se transformando nessa colônia. Uhum. Aquelas que estão em volta, então elas são meio antissociais, assim. Isso, não quiseram participar do... Aí também é essa questão. Qual é a porcentagem de... o quanto que você consegue reprogramar? Isso é uma outra questão que os cientistas estão tentando cada vez mais criar novas técnicas para aumentar essa... Participação? Não, por exemplo, se você tem 100% de uma... Você começa com 100% de células, né? De um tipo. Células do xixi. Tem 100%. Quanto por cento vai se transformar em Entendi. reprogramada? Não é 100%? 20%, 30%. Ah, é isso? É. Tão baixo assim? É baixo.
Porque a gente ainda não desenvolveu técnicas mais efetivas para que isso aconteça. O resto morre, não se transforma. E é um processo muito manual, tá? E aí você vai removendo o que não virou, você vai removendo. Vai jogando no lixo. Vai jogando no lixo, vai jogando fora. Até elas ficarem isoladinhas. Pode ser que tenha alguma instrução em alguma delas pra não participa disso? O mais incrível é o seguinte, tem célula, tem cultura celular, tá? Que tem vontade própria. Ela, você não fala nada. Por algum motivo que a gente também ainda não entende, ela começa a se transformar em outro tipo de célula. Por exemplo, acontece, tá? Às vezes você pega essas células, você olha, elas estão batendo. Estão batendo. Como assim batendo? Se transformaram em células do coração. Cardiomiócitos. Cara, é bizarro. Sério mesmo, é bizarro, assim. Caralho. Então, de alguma forma, existe tipo uma vocação em cada célula de ser alguma coisa. Cada célula tem sua função, o seu trabalho, o seu dever. Meu Deus do céu. E se a gente pensar e aí o ser humano vai lá e fala assim, não, meu filho, você vai... Vai ser um cérebro. Vai ser um cérebro. Exatamente.